feliz, pois tinha aceitado o nosso mestre amado com tal devoção. Mesmo sem ter visto iluminado Cristo, foi para ele um misto de felicidade, pois a caridade fluía de dentro do seu coração. Saía à procura de necessitados para ajudar. Foi curar as febres em todos os casebres que pôde encontrar. E em cada leito orava satisfeito por aquele irmão. Com rogos tão profundos, nobres moribundos tinham salvação. E por onde andava, o povo aclamava, chamando de santo. Pois em cada canto em que se encontrava, falava em Jesus. Enxugava o pranto com seu meigo encanto, lendo o Evangelho. E quanto mais velho, mais resplandecia sua divina luz. E hoje em qualquer templo, seu sublime exemplo é lição pro porvir. Pois sua presença faz qualquer doença deixar de existir. Um anjo tão terreno, de olhar sereno e aura sideral, e chegou do espaço, vindo do regaço, Pai celestial. O éter que exala quando está na sala em sessão de cura. É algo tão divino, é o plasma cristalino de uma alma tão pura. É um permanente açude vertendo saúde com palavras calmas. É Lucas, é Lucano, médico de olhos e de almas. É Lucas, é Lucano, médico de olhos e me perguntam de onde vem este olhar firme, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido. E não há nada, nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido. E não há nada, nada, nada a temer, pois
pois a força do bem é o maior poder. A força do bem. Lúcia vai querer fazer a prece? Não? Não. Não consigo. Deise quer fazer a prece, a página de abertura. Essa aí? Posso fazer. Ótimo, tá bom. Pode continuar cantando, Renatinho. Boa tarde a todos, que a gente ainda não deu boa tarde. Boa tarde para todos. Tá. O mestre se aproxima em silêncio docemente, feliz e com amor, e me abraça eternamente. As aflições se afastam, em paz eu tenho a mente, em sua onipresença eu vivo livremente. No doce e livre tom, a voz do mestre eu vi, vibrando no silêncio e dizendo: estou aqui. Meu coração se alegra, cantando até o fim. Não há amor igual ao que o mestre tem por mim. Meu coração se alegra, cantando até o fim. Não há amor igual ao que o mestre tem por mim. Gente. Pira. Já aparece, né? Bota um minutinho. Deixa ele dedilhar, eu acho que dedilhar. Vai dedilhar alguma coisa, Renato, para a Deise fazer? Está na hora, Deise, está na hora. Senhor Jesus, estamos aqui mais um dia, pedindo o seu amparo, a sua proteção. Que possamos, Senhor, abrir o nosso coração, as bênçãos que recebemos, as bênçãos do estudo, do esclarecimento. Possamos, Senhor,
nesse momento, pensar em todos os irmãos que precisam das nossas orações, que se encontram tão distantes de Ti, Senhor. Pedimos que eles sejam abençoados, fortalecidos. Muito obrigada por tudo, Senhor, pela nossa vida. Graças a Deus. Está saindo uma vozinha aí. Gente, tem gente com o microfone aberto, que está saindo, tá? A gente está ouvindo todo como se tivesse um rádio, alguma coisa. É como a Deise estava falando. É de algum lugar que a gente estava ouvindo. Daqui, creio que não seja, porque não tem outro barulho, né? Não, mas tudo bem. Pode começar, Deise. Contribuir. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Paulo. Essa já foi, não? Não é isso não, Deise. É 59. É o capítulo 59. Sigamos até lá. Nosso. Isso mesmo. Do Pão Nosso? Pão Nosso. Então eu não troquei. Eu achei até que eu tinha pego o livro errado, já ia trocar. Eu acho que eu não troquei. Sigamos até lá. Isso. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus, a João, capítulo 15, versículo 7. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quanto quisermos ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. O que eu posso dizer é que a gente está bem longe de compreender verdadeiramente, né? Mas eu acho que o estudo nos esclarece muito. E com o tempo, a gente vai passando a interpretar, a entender, a fazer relação, né? Entre as coisas, entre os fatos. E eu acho que a nossa prece, ela muda completamente. Eu digo, eu aprendi, se é que eu aprendi, né? A fazer a minha prece na doutrina, porque a gente aprende a saber o que vai pedir, né? E como eu
não sei de nada, eu estou falando assim, por mim, né? Como eu não sei de nada, o Pai é que sabe de tudo, eu só peço a Ele força para os momentos difíceis, né? E é muito legal, questão mesmo de sabedoria. Se a gente conseguir evoluir, como ele diz aqui, vai chegar um tempo em que todos seremos atendidos, porque nós faremos acontecer, né? Porque nós estaremos em condições de a gente de fazer, né? Então, o Pai permitirá que aconteça. Eu acho que só a gente, mesmo hoje, eu acho que a gente só tem a agradecer mesmo, principalmente quando a gente começa a entender a vida, né? Entender o verdadeiro sentido da vida, entender um pouco, né? Do que a gente vive, o porquê, mesmo que a gente não saiba o porquê de tudo. É isso. Pode falar. Alguém gostaria de fazer algum comentário, né, sobre essa página, acrescentar alguma coisa, o que a Deise falou? Colocou bem, Deise, mas se Tem alguém muita coisa para falar. Pois é, então, alguém gostaria? Se a gente começar pelo versículo, se vós estiverdes em mim, vós estiverdes em mim, olha, gente, e as minhas palavras estiverem em vós, então, se isso acontecer, haverá uma unidade entre nós e o Cristo. A partir desse momento, a gente não vai pedir nada que não nos seja proveitoso ou útil. Nós começaremos a entender a vontade de Deus sobre nós, sobre os nossos desígnios. Então, nossos pedidos não serão para atender caprichos ou para atender facilidades, pelo contrário, vão ser pela linha do que a Deise falou. A gente aprenderá a pedir a Jesus a força, a resistência, a sabedoria para conseguir discernir, fazer as escolhas adequadas. O nosso pedido vai ser por aí, vamos parar de ficar pedindo coisa, de pedindo para o filho passar no vestibular, né? A gente não vai pedir mais esse tipo de coisas, né? Até a gente, quando a gente pede saúde, né? Até isso é entre aspas, porque não é? Será que a gente está fazendo por onde preservar a saúde? Ou será que a enfermidade é uma amiga que está nos ajudando a lapidar arestas e a entender, né, melhor as circunstâncias e os propósitos de Deus para conosco, né? Então, eu achei aqui muito interessante esse parágrafo, gente. A vontade humana. O mestre sabia que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Eu achei esse parágrafo aqui lindo demais, porque é aquela coisa que eles ficam pedindo para que a gente caminhe com firmeza, igual quando você fala para a criança que está começando a andar, vem, filho, pode vir, vem, papai está aqui, vem, vamos, firme, mas que você sabe que daqui a pouco ele vai cair de novo. Aí você vai lá, vamos, levanta, vamos. E aí ele sabe, como ele diz aqui, a nossa vontade ainda é frágil, inúmeras lutas nos rodeiam até que aprendamos a união com o divino. Olha, então não tenhamos a pretensão de dar esses saltos, não é? Queimar etapas, porque não vai dar, né? E aí, o resto a gente vai... A outra coisa também que eu achei muito legal, quando ele diz assim, no estado de queda ou de ignorância, em qual deles nós estamos? Ou estamos nos dois? Queda ou ignorância. O espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. E aí eu acho que a gente precisa entender, sem aquela agonia, né, de grandes realizações, a gente precisa entender quais são os propósitos, não é? Os propósitos de Deus para conosco.
para conosco, sem aquela ânsia, né, de querer ser um Saulo, quando ainda somos nós, né? Mas já temos um Saulo e já o escolhemos como modelo para seguir. Então, já dá para a gente fazer algumas reflexões a nosso respeito, focando esses modelos que a gente tem, graças a Deus. A gente tem muitos modelos de determinação, de resistência, de humildade, desse trabalho de crescimento íntimo. A gente, né, o cristianismo nos deixou muitos, né, modelos, e a doutrina espírita veio resgatar a vida de muitos desses modelos, como é o caso do Saulo de Tarso, nosso Paulo. A gente vê naqueles personagens de toda aquela série do Emmanuel, gente, é lindo demais, é muita grandeza. Mas se eles puderam chegar lá, significa que nós também poderemos um dia, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Acho que essa outra parte, outro parágrafo, a Deise trabalhou aqui, quando ele vai falar dessa unidade. Então, se não tiver, nós vamos para Saulo, que está muito emocionante. Então, Rose, quer começar a leitura? Pode ser. Só abrir aqui as minhas chaves. A existência para o ex-rabino. É porque eu estou lá na frente, peraí. Está quase acabando o capítulo, né? Não, se for o caso, eu começo com outra pessoa, depois vou para você. Não, me achei. É porque caiu o negocinho aqui. É que caiu o papelzinho. Achei. Tá. A existência para o ex-rabino? Isso. A existência para o ex-rabino não podia ser mais tranquila nem mais bela. Era-lhe o dia cheio das notas harmoniosas do trabalho, digno e construtivo. À noite, recolhia-se à igreja em companhia dos irmãos, entregando-se prazenteiro às lides sublimes do Evangelho. A instituição de Antioquia era, então, muito mais sedutora que a própria igreja de Jerusalém. Vivia-se ali num ambiente de simplicidade pura, sem qualquer preocupação com as disposições rigoristas do judaísmo. Havia riqueza, porém não faltava trabalho. Todos amavam as obrigações diuturnas, aguardando o repouso da noite nas reuniões da igreja, qual uma bênção de Deus. Os israelitas, distantes do foco das exigências farisaicas, cooperavam com os gentios, sentindo-se todos unidos por soberanos laços fraternais. Raríssimos os que falavam na circuncisão e que, por constituírem fraca minoria, eram contidos pelo convite amoroso à fraternidade e à união. As assembleias eram dominadas por ascendentes profundos de amor espiritual. A solidariedade estabelecera com fundamentos divinos, as dores e os júbilos de que pertenciam a todos. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade. Em noites determinadas, havia fenômenos de vozes diretas. A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância indefinível. A eternidade renante justificava essa conceição do céu.
Nos dias de repouso, a pequena comunidade organizava estudos evangélicos no campo. A interpretação dos ensinos de Jesus era levada a efeito em algum recanto ameno e solitário da natureza, quando sempre às margens do Herontes. Vamos dar uma paradinha? Vamos dar uma paradinha? Pois não. Aqui no local conforme está escrito aqui, né, havia união de pensamentos em torno de som objetivo. Havia formosas manifestações de espiritualidade. E está escrito, né, também que, claro, né, que era um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância indefinível. Ou seja, ali, né, a interpretação dos ensinamentos de Jesus era levada realmente a feito, né? E conforme também está escrito, né, em função dessa fraternidade que existia, né, havia essa concessão do céu, ou seja, era permitido que realmente ali fosse um mini paraíso, né? Isso que eu entendi. Essa página, eu reli, eu falei assim, todas as casas espíritas, todos os agrupamentos, deveriam ler com mais frequência, né? Então, repara que aí o pessoal diz assim, não, é porque aqui é que foi a casa, aí Jerusalém, ele disse, Jerusalém não atingiu a grandeza da igreja de Antioquia. Por quê? Porque em Jerusalém havia toda aquela polêmica por causa dos circuncisos, não circuncisos, o enxertamento de práticas judaicas bloqueando, né, a liberdade do cristianismo. Então, havia conflitos na igreja de Jerusalém, conflitos. E aí aqui ele diz assim, havia riqueza porque não faltava trabalho. Todas as pessoas estavam entregues aos seus trabalhos, às suas responsabilidades. Não era o ocioso, não era o encostado na igreja. E aí, à noite, eles iam para as práticas, para o culto do evangelho, e se reuniam. E aí, não havia ali distinção de raça. Quem era judeu, quem não era, quem era gentio, eles se conseguiam, a fraternidade era maior do que essa diferença. Até os que eram circuncisos, eles ali se sentiam, dava a entender, tolhidos, quer dizer, envolvidos por esse espírito de fraternidade, então todo fluía com uma harmonia impressionante. E aí, ele vai dizer, as assembleias eram dominadas por ascendentes de profundo amor espiritual. Depois ele vai falar de solidariedade, a solidariedade estabelecera-se como com fundamentos divinos. Então, não era uma coisa de fala, era algo que era exercido. E aí, as dores e os júbilos de um eram de todos, então todos compartilhavam as tristezas e os sucessos. E aí ele vai falar a união de pensamentos em torno de um só objetivo. Dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade. E aquilo que a Rose já colocou, dos fenômenos que atingiam algo que chegava ao nível do indefinível. Tamanha era a riqueza dos fenômenos mediúnicos. Tá? Então, tudo isso fluía, né? Tudo isso fluía porque havia naquele local todo um clima de real fraternidade, de união de pensamentos, de tudo isso. A gente vai ver para adiante, mas só para antecipar, porque as pessoas dizem assim, não, agora não dá para ter fenômenos de materialização, porque o clima da cidade é muito pesado. Ele vai mostrar, Jerusalém, teoricamente, era a cidade santa. Os fariseus viviam de toda uma aparência
de castidade, de rigor, de etc, etc, zelosos com os princípios, aquele negócio todo, né? Isso é Jerusalém. E Jerusalém tinha problemas dentro da igreja, então ela fazia o que dava para fazer. Repara, Pedro se limitou ao trabalho de caridade. Ele não fazia mais prédicas, porque ele ia ter um embate com o Tiago, ele raramente fazia, ele se recolhia para o cantinho da salinha dele para atender aos necessitados. Então, lá, ia conversando com um, conversava com o outro, mas não tinha, as assembleias perderam aquele halo de divindade que tinham com Estevão, não tinham. E aí, ele vai para Antioquia, e ele vai falar mais adiante que a cidade era uma segunda Corinto, pelo que ele deixa colocar aqui. Era uma cidade rica, mas era promíscua, era devassa, tudo isso. Então, a cidade tinha todo esse clima. Mas as pessoas que se reuniam naquele canto tinham um outro objetivo, tinham mentes mais puras, e aí elas conseguiam. Então, a gente diz assim, não pode fazer reunião em casa de família, porque se fizer, paraná. Minha gente, se essa família for uma família estruturada em princípios de harmonia, vai ser um santo lugar. Se as pessoas que se reunirem ali estiverem imbuídas desse pensamento de unidade, né? O próprio Hermínio Miranda fala de que as reuniões mais proveitosas eram feitas em âmbitos familiares, né? Domiciliares. Então, a gente parar com esses mitos, né? De achar que só em tal lugar, só a casa espírita tem respaldo. Pode ter, sim, se for uma casa em que tenha esses princípios de unidade, de seriedade, de respeito uns pelos outros. Não estou dizendo que a gente seja assim, todo mundo zen, porque não é verdade. Mas se houver esse espírito de fraternidade verdadeiro, a gente pode alcançar prodígios, né? Então, o que a espiritualidade precisa não é de uma reunião com um monte de gente. Ela precisa de uma reunião onde haja 2 ou 3 ou 4 com unidade de pensamento. Aí ela vai poder fazer grande coisa, né? Porque aí aí você vai dizer, essas pessoas não têm defeito? Claro que tem. Mas é que ali estava todo mundo empenhado em ofertar a sua melhor parte. E ninguém estava empenhado ou interessado em querer descobrir a parte escura do outro. Porque não tenhamos a ilusão de que eles eram santos, eles eram pessoas normais, né? Se havia dissensões entre os apóstolos, se havia diferenças, né? Antioquia não era diferente, mas aquelas pessoas ali, elas estavam ali, sabe, cheias de amor, em busca desse reino prometido por Jesus. E a gente descobre que esse reino pode ser alcançado aqui. Esse estado de espírito pode ser alcançado aqui. A gente não precisa desencarnar. Aí fica todo mundo, vou desencarnar para ir para o nosso lar. Gente, vamos fazer o nosso lar aqui. Aí depois, se a gente tiver direito ao outro, ótimo. Se não, a gente vai fazer o nosso lar aqui. Não, Gracinha? Verônica está rindo também, né? Vamos fazer. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre essa igreja fantástica de Antioquia? Eles conseguiam a comunhão que fala a mensagem do Pão Nosso de hoje, né? Verdade. Foi lá que cantaram pela primeira vez Nosso Senhor. Não. Beto está falando, está de brincadeira. Ele acha que foi lá que cantaram pela primeira vez Nossa União, né? Mas não é. A composição foi feita. Não, foi não. Sei não. Não sei nem quem é o autor, Glorinha sabe? Mas vamos prosseguir aqui. Então, ninguém quer falar mais nada?
Rosana, quer ler um pouquinho? Está inquieta? Estou perdida aqui, que eu estava sem vídeo, estava trocando aqui o computador. Estou vendo a sua inquietação. Vê se você se acha aí. Mas você acha que hoje, se tivéssemos essa comunhão, né, aos moldes dessa igreja, esses fenômenos assim da mediunidade, de materialização, etc., ainda ocorreriam de uma certa, não com frequência, né, mas de uma certa regularidade? Eu acho que eles teriam condições de acontecer, teriam condições, né? Então, a gente vê, tem alguns livros sobre a biografia de Chico Xavier e daquele repórter, aquele que eu gosto, não é esse repórter Souto Maior, não, aquele repórter antigo que pegou o Chico Xavier, aquele que era do jornal Globo, muito bom, Clementino, acho que Clementino alguma coisa. Então, mas aí ele faz entrevistas, e ele assiste a inúmeras, ele fica lá meses, aí volta para o Rio, ele fica meses lá, e acompanha, ele fica lá envolvidíssimo. E aí a gente fica com todo aquele cuidado. Então, as primeiras reuniões do Chico eram, tipo, na estrebaria, era onde fazia, o irmão dele fazia aquele negócio faz celas, né? Faz aquele negócio dos cavalos, coisa e tal. Era tipo Uma selaria. Selaria, mas não era bem. Ele disse que era uma coisa assim, meio que improvisada. Era na casa do irmão dele. Ficava ali, era onde o irmão fazia o trabalho dele lá com os cavalos. E aí eles se ajeitavam ali, ele disse todo mundo amontoado, né? E às vezes Emmanuel pedia, por favor, para as pessoas, porque havia aquela coisa da curiosidade, dava interferência, aí ele dava uma chamadinha. Mas, gente, aconteciam fenômenos incríveis que ele relata que ele assiste. Fenômenos incríveis. E aí estava todo mundo lá no local, durante o dia, ele providenciava o concerto de celas do cavalo, fazia os negócios, coisa e tal, da rusticidade, né? E a coisa acontecia. Aí, por que acontecia? Porque tinha um Chico Xavier com um farol imenso, né? Ele sozinho supria as deficiências de todo mundo, de tudo, né? Então, eu acho que se houvesse um grupo como esse, em algum local, certamente pode ser até que haja, né, Verônica? Que haja alguns grupos. Estava vendo uma entrevista do André Trigueiro com aquele médico Frutuoso, não lembro o nome dele. Sei. Trabalha no Frei Luiz, não é? Frei Luiz. E ele contando de algumas reuniões de materialização. Mas, ao mesmo tempo, eu lembrando daquela passagem famosa de Emmanuel, quando eles estavam lá, Chico e os demais, participando dessas reuniões de materialização, que Emmanuel chega, né, vestido à romana, com a tocha na mão, e fala para encerrar as reuniões, porque o trabalho do espírita devia ser o livro, e não aquelas apresentações, aqueles fenômenos. Sim, Verônica, mas o que eu quero dizer é que aquelas apresentações tinham um objetivo, só que o Chico tinha um objetivo muito maior que aquilo. Então, aquilo naquele momento foi permitido até para chamar a atenção, né? Vieram pessoas do exterior para avaliar, para pesquisar, etc. e tal. Mas eu digo que, eventualmente, né? Um determinado mentor ou uma determinada entidade poderia até se materializar num determinado grupo, entendeu? Não com esse objetivo de ter reunião de materialização toda semana, não com esse objetivo, mas, eventualmente, eles poderiam permitir certos fenômenos se houvesse um ambiente propício, né, de corações, etc. e tal. E agora, a verdade é que hoje nós temos muito mais instrumentos, muito mais recursos, e não precisamos tanto dessas provas. Essa que é a questão, né? A gente agora não precisa do deslumbramento, a gente precisa do trabalho de reforma, né? De transformação. E o fenômeno deslumbra, mas não transforma.
Isso é o que Emmanuel fala. Né? Aí o Beto aqui está lembrando de Sacramento, que tinha fenômenos também. Sacramento é assim, né? Eu tenho fascinação por aquele grupo de Santa Maria. O grupo de Santa Maria, quando eu vi isso aqui, eu até lá fiz minha anotaçãozinha, é o grupo de Santa Maria em Sacramento, naquela que acontecia na fazenda, né? Do seu Mariano, senhor Mariana, aquele grupo todo, médios assim, de um cabedal, de uma unidade, uma simplicidade, a maioria analfabeto, né? O tal do Aristides, né, que recebe o espírito, né, de João Evangelista, que faz aquela explanação que Eurípides pede para vir através dele, porque sabia que ele não tinha cultura, não tinha instrução. Agora, imagina a grandeza desse espírito atrás daquele analfabetismo. Imagina a grandeza, né? Aqueles dois espanhóis que vão para Hierópolis, né? Aqueles que também trabalham, tem as duas figuras lindas também. Então, eu fico imaginando que esses grupos, esporadicamente, acontecem, né? Mas acho que a gente está um pouquinho defasado. Acho que nós estamos um pouquinho defasados, né? Só um pouquinho, né? Para não dizer bastante. Vamos continuar. Vamos continuar? Já se achou, Rosana? Eu não posso me achar porque eu não estava ouvindo, eu não estava sem o computador, estava desligada. Então, deixa eu Melhor outra pessoa continuar, vai, Gracinha. depois eu me Gracinha, vai acho. ler. Então, eu vou ler. Paulo encontrara em tudo isso um mundo diferente. A permanência em Antioquia era interpretada como um auxílio de Deus. A confiança recíproca, os amigos dedicados, a boa compreensão constituem alimento sagrado da alma. Procurava valer-se da oportunidade, a fim de enriquecer o celeiro íntimo. A cidade estava repleta de paisagens morais menos dignas, mas o grupo humilde dos discípulos anônimos aumentava sempre em legítimos valores espirituais. A igreja tornou-se venerável para suas obras de caridade, por suas obras de caridade e pelos fenômenos de que se constituíra organismo central. Viajantes ilustres visitavam-na cheios de interesse. Os mais generosos faziam questão de lhe amparar os encargos de benemerência social. Foi aí que surgiu, certa vez, um médico muito jovem, de nome Lucas. De passagem pela cidade, aproximou-se da igreja, animado por sincero desejo de aprender algo de novo. Sua atenção fixou-se, de modo especial, naquele homem de aparência quase rude, que fermentava as opiniões antes que Barnabé empreendesse a abertura dos trabalhos. Aquelas atitudes de Saulo, evidenciando a preocupação generosa de ensinar e aprender simultaneamente, impressionaram-no a ponto de apresentar-se ao ex-rabino, desejoso de ouvi-lo com mais frequência. Pois não, disse o apóstolo satisfeito, minha tenda está às suas ordens. E enquanto permaneceu na cidade, ambos se empenharam diariamente em proveitosas palestras concernentes ao ensino de Jesus. Retomando aos poucos seu poder de argumentação, Saulo de Tarso não tardou a incutir no espírito de Lucas as mais sadias convicções. Desde a primeira entrevista, o hóspede de Antioquia não mais perdeu uma só daquelas assembleias simples e construtivas. Na véspera de partir, fez uma observação que modificaria para sempre a denominação dos discípulos do Evangelho. Barnabé havia terminado os... Paro? Eu acho que dá uma paradinha e comenta pra gente, vai todo mundo tendo oportunidade. Ele faz a sequência aqui do que estava se falando antes, né, daquela situação de comunhão entre todos os membros, e que aquele pequeno oásis que eles viviam ali, Deus teria concedido e que ele precisava daquilo para alimentar o seu interior, fortalecer-se, né? E realmente na comunhão com o outro, na amizade sincera, né? Nos ideais em comum, você toma um gás para a vida, né? Se anima. E depois ele vem falar aqui de Lucas, né? Da chegada de Lucas à igreja e como que ele trabalhava
junto com as pessoas numa troca, né? Porque ele está falando assim, que ele entendeu que a atitude de Paulo evidenciava a preocupação generosa de ensinar e aprender simultaneamente, até porque todos nós estamos sempre em regime de aprendizado, né? Ninguém pode se arvorar em pensar que tem só para passar para alguém. Nós estamos aprendendo, e é aprendendo que o outro também aprende junto com você. E a chegada de Lucas, que foi um dos discípulos também, né, pós-morte de Jesus, que foi muito importante, e que vai, junto com ele, seguir nessa divulgação aí para outros lugares. Pepita, fecho meus comentários. Não, gente, é porque a chegada de Lucas, assim, a gente já fica esperando a chegada dele, né? Lucas era mais jovem que Paulo, era um médico, jovem ainda, né? E ele vem, e, quer dizer, para aquela comunidade ele tinha uma certa cultura, né? Imaginamos que não é um médico como os de hoje, mas era alguém culto. E, automaticamente, ele ficou encantado de ver a dialética de Saulo, não na tribuna. Reparem que Saulo fazia isso humildemente, enquanto está aguardando, e aí ele começava a fazer uma tertúlia, quer dizer, aquela troca de, olha, vocês viram isso aqui, não sei o quê. É mais ou menos o que a gente pega e faz aqui. A gente pega trecho, mas você viu, você achou isso, você achou... Aí ele fazia as comparações entre a lei, né, entre o Velho Testamento e o Evangelho, ele fazia essas costuras e essas conexões. E o que deixou Lucas encantado foi exatamente essa capacidade que ele viu, essa vivacidade, essa inteligência num homem rústico, o que ele se tornou um asceta, imagino, na aparência, na coisa dele, né? Mas era todo autêntico, né? Todo verdade, né? E aí a gente fica imaginando as conversas deles dois na tenda, enquanto um está lá tecendo, me passa aí esses fios, né? Vai lá, ele fazia negócio de caprino, eu fico imaginando aquele não devia ser muito fácil, mas e aí conversando, fazendo aquelas ilações, aquelas conversas, olha a grandeza de tudo isso. E olha que ali estava chegando talvez um dos maiores colaboradores de Paulo para o resto da vida, né? Ali, né, ele fala que em Antioquia ele encontra também Tito, que era quase adolescente, encontra também o outro, esqueci o nome dele agora. Mas aí a gente, às vezes, não valoriza o momento dos encontros, né? O momento em que a vida nos conecta a almas que irão nos sustentar, que irão caminhar conosco, né? Quer dizer, ele reconhece ambos, né? A empatia de ambos dava mostra dos elos que eles traziam, né? Embora não se conhecessem, né? Mas Ô, Pepita, a gente vive numa vida tão ligada à matéria, aos interesses da nossa vida diária, que a maioria das pessoas passam pela vida sem fazer nunca nenhuma união com ninguém que possa ter essa troca afetiva e de conhecimento, de aprendizagem em conjunto. Acho que estar num grupo em que as pessoas estejam com a expectativa, pelo menos, de ler, de fazer um entendimento das coisas por esse prisma, é de uma riqueza que talvez a gente não consiga ainda olhar, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas não vão ter essa oportunidade de vivenciar nada assim, porque as oportunidades hoje são também pequenas, porque quase todo mundo está voltado para outro tipo de interesse, né? Como se a vida não acabasse nunca, essa vida material aqui, e aí você vai vivendo como se tivesse só os propósitos materiais. Mas é claro que essas coisas existem, que são necessárias, mas o tempo de crescimento, você focar como a coisa mais importante da vida, o teu crescimento como ser, pessoa, ser espírito, não são todas as pessoas que acordaram para essa importância ainda, né? É o que a gente viu no nosso lar semana passada, da página de abertura, dizendo que o maior negócio que nós temos é o investimento no nosso crescimento.
seria o maior negócio que nós teríamos para cuidar, né? Mas que a gente acaba relegando para o segundo plano, né? Mas alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esses trechos? São tão ricos esses trechos. Pepita, o que a gente tem que também atentar para o detalhe que Saulo ainda não era um pregador da igreja, né? Acho que lá no início eles não permitiram que ele falasse. Estou me lembrando vagamente. Disseram que ele se atropelou. Ainda não está na hora de você, né, se manifestar. E ele começou a fazer isso, né, com os mais humildes. E até agora, né, ele ainda não é, porque aqui até vem dizendo isso, né, que o Lucas percebeu que ele, antes de Barnabé começar as pregações, ele estava lá fazendo Quer dizer, isso mostrando já que ele estava... Era um trabalho de humildade. Estava se preparando. Pois é. Ele era um trainee ali. Ele estava como trainee ali, como estagiário. Mas eu acho que a gente aprende mais no grupo de estudo, onde se todos, né, a pessoa interage, a gente aprende mais do que, às vezes, você pega uma palestra, você fica assim, nossa, falou tão bonito, né? Tem palestras e palestras, mas, às vezes, assim, a nossa absorção é maior porque você reflete ali, você se coloca, você interage. Então, isso que a gente está fazendo é mais ou menos, não estou dizendo que não é pretensão de querer se igualar, mas é mais ou menos isso. Olha, vamos avaliar o Evangelho, vamos avaliar a obra em conjunto, vamos ver o que cada um acha, e aí a gente vai vendo que, de repente, um acrescenta alguma coisa, os outros, né, a pessoa vai acrescentando e todos saem ganhando. Então, eu acho que a possibilidade de introspectar, de introjetar, né, a doutrina é muito maior do que a palestra, né? Porque, às vezes, a palestra, a pessoa acaba falando, fala e fica, né? Mais alguém? Então, vamos lá prosseguir a nossa... Quer ler um pouquinho? Posso ler? Beto vai ler um pedacinho. Barnabé havia terminado os comentários da noite quando o médico tomou a palavra para... Não, ele não pode ler, não, gente. Você desculpa, mas... Verônica, lê um pouquinho aí, por favor. Não dá. Ainda mais que agora vai falar Lucas já. Falou em Lucas, ele chora. Vá. Barnabé havia terminado os comentários da noite quando o médico tomou a palavra para despedir-se. Falava emocionado e, por fim, considerou acertadamente: Irmãos, afastando-me de vós, levo o propósito de trabalhar pelo Mestre, empregando nisso todo o cabedal de minhas fracas forças. Não tenho dúvida alguma quanto à extensão desse movimento espiritual. Para mim, ele transformará o mundo inteiro. Entretanto, pondero a necessidade de imprimirmos a melhor expressão de unidade às suas manifestações. Quero referir-me aos títulos que nos identificam à comunidade. Não vejo na palavra caminho uma designação perfeita que traduz o nosso esforço. Os discípulos do Cristo são chamados viajores, peregrinos, caminheiros, mas há viandantes e estradas de todos os matizes. O mal tem igualmente seus caminhos. Não seria mais justo chamarmos-nos cristãos uns aos outros? Este título nos recordará a presença do Mestre, nos dará energia em seu nome e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com os seus ensinos. A sugestão de Lucas foi aprovada com geral alegria. O próprio Barnabé abraçou-o enternecidamente, agradecendo o acertado alvitre que vinha satisfazer as certas aspirações da comunidade inteira. Saulo consolidou suas impressões excelentes a respeito daquela vocação superior que começava a exteriorizar-se.
No dia seguinte, o novo convertido despediu-se do ex-rabino com lágrimas de reconhecimento. Partiria para a Grécia, mas fazia questão de lembrá-lo em todos os pormenores da nova tarefa. Da porta de sua tenda rústica, o ex-doutor da lei contemplou o vulto de Lucas até que desaparecesse ao longe, voltando ao tear de olhos úmidos. Gratamente emocionado, reconhecia que, no trato do Evangelho, aprendera a ser amigo fiel e dedicado. Cotejava os sentimentos de agora com as concepções mais antigas e verificava profundas diferenças. Outrora, suas relações se prendiam a conveniências sociais, os afeiçoados viam e seguiam, sem deixar grandes sinais de sua alma vibrátil. Agora, o coração renovara-se em Jesus Cristo, tornara-se mais sensível em contato com as dedicações sinceras esculpiam-se nele para sempre. Vamos dar uma paradinha, Verônica? Pode comentar. Bom, aqui ele vai falar, né, a respeito da sugestão de Lucas para trocar o nome, né, de caminheiros ou seguidores do caminho para a designação de cristãos. Ele coloca aqui que já era até um desejo de uma parte da comunidade inteira, na verdade, e Lucas faz essa sugestão que é acolhida a todos. Eu não sei, a gente não tem muito acesso, né? Tinha que ter um outro livro de Lucas, né? É verdade, mas quem sabe um dia virá. Quem sabe? Tem aquele que o Beto sugeriu, eu li, gostei. Não sei se dá para considerar tudo, mas... É verdade. Fico pensando o que levaria, né, um médico grego a ir, né, num primeiro momento, né, depois não, mas no primeiro momento a uma igreja, né, do caminho ali, naquelas condições, né, se não for tendência maior, né. E quando ele vai embora, né, Saulo conhece essa afinidade grande que tem com ele, e Saulo faz um mini cotejo, né, em pouco tempo da sua trajetória, e ele reconhece, consegue enxergar um crescimento, né, um crescimento que às vezes a gente, de vez em quando, tem que parar para fazer, né, a gente verificar que somos o mesmo dentro de um ano, ou de um ano atrás, de 2 anos, 5 anos, enfim. E ele faz isso em pouco tempo, cotejava os sentimentos com as concepções mais antigas e verificava profundas diferenças. Se antes ele se prendia a relações sociais, agora o coração renovado em Cristo tornava-se mais sensível. Então, que as inspirações e os sentimentos mais sinceros agora tinham modificado realmente a estrutura do seu ser. Acho que completem mais aí, porque eu tô... Eu achei também muito, muito bonito, assim, quando Lucas diz para Paulo que ele partiria para a Grécia, mas fazia questão de lembrá-lo em todos os pormenores da tarefa, ou seja, descobrir em você um ídolo, né? Um ícone. E ele faz essa identificação deles, é algo muito, muito grandioso, muito bonito, né? A relação. Aliás, a gente vai vendo que a relação de Saulo é tão sincero, ele não é de flores, mas ele é tão sincero que a gente vê, ele pega Timóteo e ele adota Timóteo como um filho, né? Ele pega Timóteo com 13 anos, né? Quando ele se hospeda primeiramente na casa. Aí Trófimo, né? Que é Tito, que é jovem também, mas aí depois entra Silas. A gente vê assim, o vínculo deles com essas pessoas é de uma profundidade que é visível esse sentimento de lealdade, de companheirismo, sabe, eu continuo em você, você está em mim, é algo assim muito
muito intenso, né? Muito intenso. Talvez a gente um dia comece a ter amizades dessa natureza, né? De perceber que a gente continua no outro e que o outro, né? E aí você vê que eram amizades que, apesar de todo esse vínculo, eles não se escravizavam, ou seja, eles tinham propósitos, tinha hora que um viajava, o outro ficava, o outro ia, reencontrava, então eles sabiam que eles não podiam se dar o luxo de ficar, então vamos ficar todo mundo junto, a gente gosta, né? Somos amigos, vamos ficar juntinhos, todos vão ficar juntinhos, né? Porque é uma delícia, mas não, eles sabiam que tinha um trabalho à frente, então eles não se davam. Eles tinham a alegria de encontrar-se, né? A gente vai ver isso com Prisca e com Áquila também, quando ele se encontra com eles, é uma festa, é uma alegria, mas eles sabem também separar-se para poder cada um cumprir. Eu acho que a gente, esse desapego, ou essa noção de compromisso, de dever, noção de dever espiritual, que era espiritual, não tinha ninguém dizendo que tinha que ir ou não. Era algo muito maior. Era assim, ouvir as intuições e seguir essas intuições. Então, quando havia necessidade, eles se reagrupavam para, na união, se fortalecerem. Para logo em seguida, cada um pegava seu rumo e ia desbravar seus caminhos, né? Gente, é muito lindo se a gente parar para você avaliar isso tudo. Cada um tem uma função diferente do outro, né? E ele ter essa visão de batizar de cristão, né? É incrível, porque ele fala caminheiro, peregrino, viajor, não tá a essência, né, do movimento. E ele batiza, né, de cristão aquele grupo e para sempre vai ficar como cristão, né? É verdade. Então, realmente, era um espírito de uma visão. O pouco tempo que ele fica naquela comunidade, ele capta, né, todo o sentimento, toda aquela energia. Nisso aí, o início da música é muito boa, porque explica bem isso, né? Diz que desde eternidade era um menino feliz, pois tinha aceitado o nosso mestre amado. Com tal devoção, É verdade, sem ter visto Cristo, né? Mas é isso. Bom, Glorinha, quer continuar a leitura, já que você aí está falando? Está sem som, Glória. Cadê o som? Bernardo aí. Meu partner aqui. Tô vendo. O livro de Lucas estendeu-se rapidamente a todos os núcleos evangélicos. Vou estar lendo. O alvitre de Lucas estendeu-se rapidamente a todos os núcleos evangélicos, inclusive Jerusalém, que o recebeu com especial simpatia. Dentro de breve tempo, em toda parte, a palavra cristianismo substituía a palavra caminho. A igreja de Antioquia continuava oferecendo as mais belas expressões evolutivas. De todas as grandes cidades afluíam colaboradores sinceros. As assembleias estavam sempre cheias de revelações. Numerosos irmãos profetizavam, animados do Espírito Santo. Aí tem aqui uma observação, né, gente? Ninguém deverá ignorar que Espírito Santo designa a legião dos espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com o Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Muito boa essa observação aqui. Foi aí que Agabo, acho que é Agabo, né? Grande inspirado pelas forças do plano superior, recebeu a mensagem referente às tristes provações de que Jerusalém seria vítima. Os orientadores da instituição ficaram sobremaneira impressionados. Por insistência de Saulo, Barnabé expediu um mensageiro a Simão Pedro
enviando notícias e exortando a vigilância. O emissário regressou, trazendo a impressão de surpresa do ex-pescador, que agradecia os apelos generosos. Com efeito, daí a meses, um portador da igreja de Jerusalém chegava apressadamente a Antioquia, trazendo notícias alarmantes e dolorosas. Em longa missiva, Pedro relatava a Barnabé os últimos fatos que o acabrunhavam. Escrevia na data em que Tiago, filho de Zebedeu, sofrera a pena de morte em grande espetáculo público. Herodes Agripa não lhe tolerara as pregações cheias de sinceridade e apelos justos. O irmão de João vinha da Galiléia com a primitiva franqueza dos anúncios do novo reino. Inadaptado ao convencionalismo farisaico, levara muito longe o sentido de suas exortações profundas. Verificou-se perfeita repetição dos acontecimentos que assinalaram a morte de Estevão. Os judeus exasperaram-se contra as noções de liberdade religiosa. Sua atitude sincera e simples foi levada à conta de rebeldia. Tremendas perseguições irromperam sem tréguas. A mensagem de Pedro relatava também as penosas dificuldades da igreja. A cidade sofria fome e epidemias. Enquanto a perseguição cruel apertava o cerco, inumeráveis filas de famintos e doentes batiam-lhe as portas. O ex-pescador solicitava de Antioquia os socorros possíveis. Vamos parar, Glória? Parando aqui. A igreja de Antioquia continuava com a sua efervescência, né, evangélica, com as suas assembleias, né, inspiradoras, né, e um deles, né, um dos integrantes, recebe uma mensagem, né, de que haveria uma mensagem triste vinda de Jerusalém, né? E Saulo não perdeu tempo, mandou que fosse enviado um mensageiro até lá, e se confirmam as previsões, né, de Florinha, perseguições. Nesse aspecto das previsões, é bom notar uma coisa que acontece muito. Às vezes, por exemplo, ele mandou um mensageiro até Pedro. Demorou um pouquinho para chegar. Mesmo assim, Pedro disse que estava surpreso com esses avisos, porque estava tudo bem. Então, ele estranhou esses avisos porque estava tudo bem. E aí, só mais à frente é que as coisas vão acontecer. E às vezes acontece, a gente tem avisos em sonho, às vezes tem avisos que amigos espirituais dão. Aí você vai, às vezes, passar a advertência, quer dizer, o aviso, olha, cuidado. Não, tá tudo bem. Não, tá tranquilo. Aí a pessoa não se dá conta que a espiritualidade enxerga à frente. E que, às vezes, todo o cenário já está armado do lado de lá. Está tudo armado já para ser detonado. Mas a gente já está com aquela ilusão, aí a pessoa não se precaver, não se cuida. E aí, quando já esqueceu, às vezes, do aviso, é que a coisa acontece. E a pessoa é apanhada, mesmo com o aviso, ela é apanhada desprevenida, porque ela não levou em consideração a advertência, não levou, e acontece, não é isso, Andréia? Andréia que sabe. Eles dão um recadinho, aí a pessoa, não, está tudo bem, não. Tipo assim, o recado veio errado. E é exatamente o que aconteceu. Pedro estranhou e ficou tranquilo, porque estava tudo tranquilo, tudo bem. E vai acontecer para frente, né? Mas pode continuar o que você estava falando. Então, é isso mesmo, né? E aí há meses, quer dizer, demorou, né, algum tempo, Pedro manda uma carta
dizendo que Tiago não era o Tiago... É o Tiago que ele foi para pregar na Espanha, né? É o Tiago Menor. maior, filho de Zebedeu. É o Tiago, filho de Zebedeu. Menor, não? Não, o menor Depois é ele... o outro, é o Delfeu. Ele vai explicar mais adiante que era o outro é o filho de Alfeu. E aí, como ele chega inflamado como Estevão, né, com toda aquela, ele fala que é primitiva franqueza, né, com toda aquela veracidade, né, do que dizia, né, enfim, e voltam as perseguições, né, voltam. Então, Jerusalém, realmente, acho que o pessoal lá vivia na corda bamba mesmo, né? Porque a expectativa era sempre de serem perseguidos, né? De serem aprisionados, enfim. E aí o Tiago é condenado à morte, né? E aí pronto, aí vai começar novo capítulo de perseguição e a igreja de Antioquia tomando as providências, né, para ajudar os irmãos de Jerusalém, né? Mas eu fico imaginando, né, Jerusalém, aquele centro do judaísmo, né, não ia dar sossego mesmo aos cristãos, né? Mas, enfim, a denominação de cristão foi em toda parte, pegou, né? Vamos dizer assim, né? Pegou. Mas pode continuar aí, Pepe. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa nesse trecho? Gostaria de acrescentar algo? Não, ninguém? A Andréa quer falar alguma coisa? Andréa nem ouviu. Oi, 13 minutos? Bom, então, eu não sei nem se vale a pena, então, ler mais, a gente ainda tem a música e a prece. Renatinho está aí para tocar, vai tocar também com você? Vou chamar ele. Tá bom. O Pepita, quando a Glorinha estiver tocando, é bom que todos estejam, porque eu acho que a interferência está sendo da Glorinha quando tem alguém com o microfone aberto. Por isso é que fica com aquela vozinha. Não, mas eu acho também, gente, eu acho que tem acontecido o seguinte, eu já percebi isso. Às vezes a pessoa ela está entrando, que todas as vezes que tem acontecido, você vê que tem gente entrando. A pessoa está entrando, e aí, como ela ainda não se instalou definitivamente, ela nem percebe que ela já está entrando com o microfone aberto. E, às vezes, tem ruído no ambiente onde a pessoa está, tem interferência, tem outras pessoas falando, porque as 2 vezes que eu escutei assim esse falatório todo, havia pessoas entrando, né? E o microfone estava aberto, mas, às vezes, a pessoa nem se dá conta ainda que está aberto. Né? Acho que a gente tem que também ficar, né, atento a isso, né? Mas vamos tentar fechar os microfones quando o outro tiver. Vou até fechar o meu aqui agora. Vem, meu amigo, vem, meu irmão, és um porto seguro para o meu coração. Estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando encontro você, ó companheiro.
bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Meu coração reclama, penso em ti, penso em ti. Se meus olhos são tristonhos, penso em ti, na minha dor. Se tropeço nos caminhos, se meu rosto vai ao chão, se minha alma é noite escura, penso em ti, meu Senhor. Mas se o meu coração canta, penso em ti, penso em ti. Se meus olhos
Então, nós vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus que nos abençoe a todos, que nos envolva nesse sentimento sacrossanto que envolveu a todos esses trabalhadores do Cristo. Nos sentimos, Jesus, envolvidos por esses exemplos de dedicação extrema, de sacrifício, de devotamento. Sabemos que estamos muito distantes para podermos alcançar essa meta, que, como foi dito na primeira página, precisamos ainda de muitas experiências para fortalecer a nossa vontade, nosso propósito de seguir as tuas pegadas com fidelidade. Mas aqui estamos, Senhor, num primeiro movimento voltados para o teu evangelho, que tentamos estudar através da vivência do nosso irmão Paulo de Tarso e de todos aqueles que conviveram com ele e nos deixaram o legado das suas experiências sublimes. Então, Senhor, que as lembranças desse estudo fiquem impregnadas em nosso ser, se manifestem nas nossas pequenas atitudes do dia a dia, que possamos aprender com eles a renunciar, a buscar a humildade, a combater o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância, nós que nada sabemos. Ajuda-nos, Senhor, para que tenhamos determinação para seguir-te, para exemplificar o teu evangelho em nossas atitudes. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ser cristãos na verdadeira acepção da palavra um dia. Então, Senhor, abençoa os nossos lares, abençoa a todos aqueles que em espírito se encontram conectados neste momento. Abençoa os nossos familiares, os nossos filhos, a nossa comunidade. Abençoa as nações do planeta, para que haja desejo de paz e de fraternidade. E assim, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos também, Mestre querido, por nossa irmã Cleonilda Almeida Gomes, prima da nossa irmã Celeste, que faleceu hoje. Então, Senhor, permite que os bons espíritos possam acolhê-la, possam ampará-la e assistir a toda a família. Então, fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Vou começar pelos escondidos. Solange, tudo bem?